Olá pessoal, chegamos ao nosso último módulo do curso de avaliação por biofotogrametria da PhysioCode. Espero que os conteúdos anteriores possam ter te ajudado para um entendimento melhor do seu paciente ou cliente, para que a partir disso possa tomar ações direcionadas mais efetivas. E aqui a gente chega na parte de relatório. O relatório ele tem um papel importantíssimo dentro desse processo de avaliação, porque ele vai tangibilizar o seu serviço. Quando a gente fala de avaliação, a gente está falando de uma ação abstrata, né? É diferente, por exemplo, de um produto que alguém compra na indústria, por exemplo, um celular em que a pessoa pega, palpa, analisa, compara com outro. O serviço ele tem um processo cognitivo, laboral, que não é visualizado pelos terceiros que está sendo sujeito dessa ação. Por isso, por vezes, ela pode ser desvalorizada em sua análise. Quer dizer, o cliente não sabe o que está sendo feito e, por isso, ele, por vezes, não sabe como dar valor. A partir do momento em que a gente pega e transforma essa análise em um relatório, a gente tangibiliza, torna em algo concreto que a pessoa pode analisar, entender e compreender. Ou seja, o relatório ele tem um papel importantíssimo nesse processo de análise, valorizando o serviço, e é importante entender e discutir bem sobre ele. O aplicativo PhysioCode ele apresenta duas versões de relatórios, a simples e a completa. Eu vou ver primeiro a simples para a gente poder entender o que abrange nessa parte. Então, eu vou dar um zoom aqui na imagem para a gente poder analisar o que estaria presente nessa versão. Aqui são aspectos bem relevantes, ou seja, são todas as angulações e posicionamentos que são observados naquela figura. Em última instância, seriam os dados quantitativos da sua avaliação. Então, o instrumento, o aplicativo ou a biofotogrametria, em última instância, almeja exatamente isso aqui. Saber quantitativamente como está o posicionamento do corpo, como ele se encontra naquela ocasião. Partindo agora para o completo, além disso, também vou aumentar a imagem aqui só para a gente facilitar a visualização, ele vai complementar essa análise com dados visuais, gráficos e análises integradas nessas informações para aumentar a compreensão da condição daquele indivíduo. O primeiro gráfico que é observado aqui nessa região é o que a gente chama de gráfico de radar, onde cada ponta é uma articulação, uma parte do corpo, e esse gráfico vai apontar a quantidade de alteração que está presente naquela região. Então, pegando, por exemplo, a pelve, que a gente consegue visualizar aqui nesse esqueleto, bem angulada, e aí você vai ver uma projeção aumentada disso. Da mesma forma, no joelho esquerdo, onde a gente observa um valgo acentuado. Então, o gráfico de radar ele vai apresentar visualmente aquela informação dos ângulos que foram captados para entender como é que está a condição da pessoa. Então, imaginando essa análise aqui, pensando numa intervenção para melhora da postura, a gente precisaria concentrar nessas duas regiões, e no ombro também, os três estão bem proeminentes, que são os mais chamativos nesse quadro. Abaixo, a gente vai visualizar uma tabela que apresenta para a gente a localização. As fotos aqui estão semelhantes, porque eu usei um modelo de caveira, mas nessa parte apareceriam as fotos do paciente e aqui as fotos comparativas de um esqueleto, de uma caveira. No caso aqui, como o modelo é o mesmo da foto, acabou tendo essa semelhança. Mas aqui seria a foto dos pacientes e aqui de um esqueleto mostrando esse posicionamento que se encontra. Tá? Aqui estaria a classificação, como que esse posicionamento está, ou seja, está alinhado, se apresenta uma alteração média do alinhamento, uma alta alteração daquele alinhamento, e essa classificação com os ângulos tal qual aqueles que são apresentados no relatório simplificado, mas aqui alinhado é essa análise visual. Por fim, nessa tabela, vou mostrar causas e consequências dessas alterações. Então, pegando aqui, por exemplo, uma pelve desnivelada, pode ser decorrente de uma dismetria de membros inferiores, quer dizer, uma perna maior do que a outra. E as consequências poderiam ser alterações na postura da coluna. Se a pelve está levantada, a coluna vai tender a acompanhar esse alinhamento e ela vai ficar
modificada na sua postura também, e assim sucessivamente. Então esse aqui seria o relatório completo, né, onde a gente vai ver as informações quantitativas que apresentam também no relatório simples, mas integradas a análises gráficas para facilitar esse entendimento, tanto no gráfico de radar quanto na tabela com as classificações explicadas. Bom, esses seriam princípios para direcionamento para uma avaliação melhor, né? É claro que o estudo da postura ou do corpo humano ele é algo contínuo e em constante evolução, e por isso eu vou deixar aqui os contatos da PhysioCoach, aqui seria o Instagram da PhysioCoach e o seu e-mail, para que a gente possa manter esse diálogo e acompanhe essas evoluções constantes que as tecnologias vão nos propiciando para poder cada vez mais entender bem as pessoas e poder intervir e ajudá-las da melhor maneira possível. Um grande abraço e até a próxima.